Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amadas, eu estava aqui a consultar um novo livro, uma Bíblia portuguesa, salvo erro, uma coisa nova. Deixa-me ver se eu arranjo melhor isto. Estou a apoiar com os livros que leio aqui em cima da minha mesa. É assim, vamos ler a introdução deste livro e vamos todos refletir em todas as nações, amadas e amados. Principalmente para todos como eu, que fomos batizados na Igreja Católica, e graças a Deus que fomos batizados. Eu agradeço aos meus pais que me tenham batizado. No amor de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos então ler a introdução deste livro. Eu comprei este livro já há uns anos, esta parte, mas nunca o tinha lido. E emprestei um volume, mas não me lembro a quem. Emprestei um volume, pediram-me para levar, para ler, e eu não me lembro a quem é que foi que eu emprestei. E agora gostava de, se calhar, mas não interessa. Pode ser que ele me venha às mãos outra vez. Ora bem, vamos lá começar a ler e vamos refletir sobre isto que está aqui. Em 1515, Martinho Lutero, monge do convento dos Agostinhos de Wittenberg, insatisfeito consigo mesmo e com a Igreja Católica Romana, descobriu a sua pacificação religiosa e pessoal com a leitura da Carta aos Romanos 3, 27, 28 e 31. Onde está, pois, o motivo para alguém se gloriar? Foi excluído. Por qual lei? Pelas das obras? De modo nenhum, mas pela lei da fé, pois estamos convencidos de que é pela fé que o homem é justificado, independentemente das obras da lei. Quer isso dizer que estão então que, com a fé, anulamos a lei? Isto são perguntas. Hein? De maneira nenhuma. Isto já é a resposta. De maneira nenhuma anulamos a lei. Pelo contrário, confirmamos a lei. Que seja bem ciente para todas as nações. Confirmamos a lei. Com a leitura deste texto, fez-se luz na vida de Martinho Lutero, conhecedor atento das Escrituras e professor universitário de Wittenberg. O monge universitário desde há muito que não concordava com a teologia das indulgências como meio de arranjar fundos para a Igreja e, sobretudo, como meio de angariar obras de salvação. Descobre como que em êxtase que a salvação nos vem pela fé e não pelas obras, mas faz-se luz no seu espírito e inteligência e começa a pregar a nova doutrina, a de São Paulo, que o levará a separar-se da Igreja Católica Romana e a fundar a Igreja Protestante. A Igreja dos Cristãos que protestam contra a Igreja Católica, depois intitulada Luterana. Assim aconteceu o segundo cisma, ou a segunda separação, na Igreja de Jesus Cristo. Com a entrada da Reforma Protestante e respectivas igrejas, a pessoa de Paulo, através das suas cartas, é como
é como que descoberta. O protestantismo vai alicerçar as suas bases teológicas e eclesiológicas mais em Paulo do que em Jesus. De fato, até Paulo vivia na sombra de Jesus Cristo, que o mesmo é dizer na sombra da Igreja. No tempo da patrística, apenas Santo Agostinho, também ele um iluminado e convertido, à maneira de Paulo, estudou a fundo a teologia da graça de Paulo, por causa da heresia de Pelágio, 360 e 422, que valorizava a eficácia da virtude e mérito humanos, em detrimento do papel da graça de Deus. Na Idade Média, Paulo continua na sombra, como exceção os dois grandes teólogos, Abelardo, 1079 e 1142, e Tomás de Aquino, 1225 e 1274, dedicam um tratado teológico à Carta aos Romanos, com o Renascimento e, sobretudo, com a Reforma Protestante. Paulo passa a ser considerado por muitos como a segunda pessoa mais importante do cristianismo a seguir a Jesus. Escreve-se até que Paulo foi fundador do cristianismo, como religião separada do judaísmo. Mas a sombra de Paulo, para não falar do seu fracasso em relação a Jesus e também a Pedro e demais apóstolos, começa dentro da própria vida de Paulo e do cristianismo primitivo. Como veremos, Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, que lhe dedica mais de metade da sua obra, não lhe dá, contudo, o relevo suficiente, admirando, é verdade, como herói missionário do povo pagão, retirando-lhe, porém, o título de apóstolo igual aos demais apóstolos. De Paulo se arroga, 1 Coríntios 1:1, Paulo chamado por vontade de Deus a ser apóstolo de Cristo. Ver Gálatas 1:17. Nem subiu a Jerusalém para ir ter com os que se tornaram apóstolos antes de mim. 1 Coríntios 9:1. 2 Coríntios 1. 1:1. Gálatas 1:1. Romanos 1:1, Efésios 1:1, aqui o que é? CL 1:1, colocando na dependência da Igreja de Jerusalém, ao contrário do que afirmam as cartas de apóstolo. No seu confronto com a doutrina da Igreja de Jerusalém e Antioquia, muito agarrada ao judeu-cristianismo, Paulo fica a perder, ver a sua defesa em 2 Coríntios 10:13. O próprio autor dos Atos dos Apóstolos nunca refere as suas cartas, e o autor anónimo da segunda carta de Pedro, que escreve nos princípios do século II, o século II, fala das cartas de Paulo desta maneira. Nesta ordem de ideias escreveu-se também o nosso caríssimo irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, e assim fala em todas as cartas em que trata destes temas. A parousia, ou segunda vinda de Cristo. Há nelas alguns temas difíceis que os ignorantes e pouco firmes deturpam, como fazem as restantes escrituras, para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, 15, 16.
Paulo foi amado e odiado, seguido e perseguido, não só pelos judeus e pagãos do seu tempo, mas também pelos próprios cristãos. Aceite ao princípio por muitos judeus e pagãos e, depois, abandonado. Aconteceu com os seus melhores amigos, a começar por Pedro, Barnabé, João Marcos, a quem responde com violência e aspereza. Gálatas 2:11. Mas quando Cefas Pedro veio para Antioquia, pôs-me frontalmente a ele, porque estava a comportar-se de modo condenável. Conferir também Atos 15, 37, 39. Barnabé queria também levar João, chamado Marcos, mas Paulo não era de parecer que se levasse por companheiro quem deles se tinha afastado na Panfília e não os tinha acompanhado no trabalho. Seguiu-se uma discussão tão violenta que se separaram um do outro e Barnabé tomou Marcos consigo, embarcando para Chipre. Quem é então este homem, terno e meigo, que trata os seus cristãos como se fora uma mãe? 1 Tessalonicenses 2:7. Quando nos poderíamos impor como apóstolos de Cristo, fomos antes afetuosos no meio de vós, como uma mãe que acalenta os seus filhos quando os alimenta, mas também arrasador no julgamento dos seus opositores cristãos judaizantes. Filisteus 3:2. Cuidado com esses cães, cuidado com esses maus trabalhadores, cuidado com os falsos circuncisos. Gálatas 5:10. Mas quem os perturba sofrerá a condenação, seja ele quem for. 2 Coríntios 11, 13-15. Esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de estranhar, também Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é por isso grande coisa se os seus ministros se disfarçarem de servidores da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Quem é este Paulo de Tarso, que de judeu fariseu, perseguidor contumaz dos cristãos judeus, passa a cristão zeloso missionário sempre incansável, lutador contra tudo e contra todos que não pensassem como ele, e que acaba por vencer, depois de derrotado, humilhado e condenado à morte pelo tirano Nero. O cristianismo de ontem, hoje e amanhã, aberto e universal, existiria sem o seu trabalho, luta e universalismo político-religioso. Conhecemos Paulo de Tarso através de duas fontes literárias e respectivo mundo histórico, geográfico, político e religioso, as cartas que ele próprio nos deixou e o livro de Atos dos Apóstolos, ao qual nos passaremos a referir também por Atos, as cartas. Hoje vamos findar nas cartas e depois continuamos com outro vídeo para não ficar muito grande. As cartas, geralmente fala-se de 14 cartas, mas a crítica textual, literária e os conteúdos levam-nos a concluir que 7 são paulinas e outras 7 deuteropaulinas. As autênticas são, segundo o reconhecimento geral
dos exegetas dos dois últimos séculos e cartas aos Romanos, a primeira e segunda aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, primeira aos Tessalonicenses e Filemão. Há um grande debate exegético sobre a autenticidade paulina da carta aos Colossenses e da segunda aos Tessalonicenses. Quanto às duas cartas a Timóteo e à carta a Tito, ditas pastorais, é consensual que foram escritas por discípulos de Paulo. Também se costuma falar da carta segundo São Paulo aos Hebreus, mas não se trata nem de uma carta nem de São Paulo. O seu autor é-nos desconhecido e nada tem a ver com a escola paulina. Seria útil aos leitores dissertarmos sobre os argumentos textuais, literários e doutrinais acerca desta tomada de posição dos exegetas católicos e protestantes. Mas não há espaço para tanto. De modo algum é importante sabermos que, nos finais do século I, desconhecemos a data, as personagens e os critérios. Quando a Igreja em formação determinou apresentar à mesma Igreja um cânon do Novo Testamento, forneceu este grupo de 14 cartas como sendo paulinas. Desta forma, Paulo pertence ao grupo dos hagiográficos do Antigo e Novo Testamento. O seu pensamento, vida e fé são reconhecidos como inspirados por Deus para a construção da história da salvação. A carta de Paulo trazem consigo o signo de escritos ocasionais, foram escritas para responderem a problemas doutrinais e eclesiais, pelo facto de Paulo não poder estar presente nas respectivas comunidades a quem se dirige. Todas elas apresentam um Paulo com autoridade apostólica, pastor de comunidades, espontâneo no que escreve, intransigente, determinado e ao mesmo tempo conciliador. Utiliza a retórica grega, que bem conhecida, mas distancia-se também dela quando se apresenta em textos de autobiografia ou em considerações de ordem moral, litúrgica e teológica. O Paulo cristão, que sucede a Saulo judeu, assenta as raízes num conhecimento, num acontecimento que designamos de visão ou encontro místico com Jesus ressuscitado. Paulo refere apenas esta visão, encontro, sem explicar o quanto e o como. Com efeito, faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim comunicado não o conheci à maneira humana, pois eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11, 12. Mas quando aprovo a Deus, que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar a seu Filho em mim, para que o anuncie como evangelho entre os gentios, não fui logo consultar criatura humana alguma, nem subi a Jerusalém para ir ter com os que se tornaram apóstolos antes de mim. Gálatas 1, 15, 17. Não sou eu um homem livre? Não sou um apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? 1 Coríntios 9, 1. É necessário que me glorie? Na verdade, não convém. Apesar disso, recorrerei às visões e revelações do Senhor. Sei de um homem
em Cristo, que há 14 anos ignora-se no corpo ou forma do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que esse homem ignora-se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. 2 Coríntios 12, 4. É natural que a visão, relação, encontro de Jesus Cristo ressuscitado com Paulo nos primeiros 3 textos enunciados seja distinta das visões e revelações no plural dos quarto texto. Apesar disso, escrevei aos cristãos de Roma, em parte com um certo atrevimento, como alguém que vos reavisa a memória. Faço em virtude da graça que me foi dada, ser para os gentios o ministro de Cristo Jesus, que administra o Evangelho de Deus como um sacerdote, a fim de que a oferenda dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, lhe seja agradável. E pois em Cristo Jesus que me posso gloriar de coisas que a Deus dizem respeito, eu não me atrevi a falar de coisas que Cristo não tivesse realizado por meu intermédio, em palavras e ações, a fim de levar os gentios à obediência, pela força de sinais e prodígios, pela força do Espírito de Deus. Foi assim que, desde Jerusalém irradiando até a Ilíria, dei plenamente a conhecer o Evangelho de Cristo, mas, ao fazê-lo, tive a maior preocupação em não anunciar o Evangelho onde já era invocado o nome de Cristo, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, 17, 20. Desculpem. Emociona. Neste texto inserido na última carta de Paulo, o apóstolo apresenta, uma vez mais, o princípio fundador do seu ministério apostólico, não no mandado eclesial vindo de Jerusalém, de Pedro ou Tiago, mas no mandado vindo diretamente de Deus, sem qualquer intermediário. Desculpa. Tudo o que Paulo realiza brota diretamente de Deus. Olha, estás a pôr algum produto aí? Parece que cheira aqui qualquer produto. Paulo não foi batizado. Eu não me atreveria a falar de coisas de Cristo que não tivesse realizado por meu intermédio. Paulo não foi batizado pelos homens de uma igreja, mas pela fonte primigênia que brotou diretamente de Deus. Foi esta a sua grandeza, a sua provação. Como veremos nos Atos dos Apóstolos, falam de uma outra maneira, e é por tudo isto que os historiadores e os exegetas têm dificuldades em compreender a força e a determinação do apóstolo. Por um lado, arrostando com todas as dificuldades e a violência retórica com os seus inimigos. Por outro lado, ele sabe que é um eleito, escolhido e vocacionado diretamente por Deus. Como judeu, foi formado na escola de Gamaliel,
mas como cristão não foi formado senão na escola do ressuscitado que lhe apareceu. Psicólogos e psiquiatras tentam explicar este acontecimento através de dinamismos imanentes ao psiquismo humano, mas é uma falsa resposta. Nenhuma psicose ou obsessão doentia se compadece com a racionalidade de Paulo em tomar posições e deliberações, as mais complexas e difíceis no campo pastoral e doutrinal. De facto, como veremos mais adiante, Paulo tem duas vidas apostólicas, uma ligada a Pedro, Barnabé, Jerusalém e Antioquia, e a outra independente, paralela à de Jerusalém, e não de Jesus Cristo, na visão revelação, que lhe mostrou semelhante tomada de posição. Mas a experiência apostólica, quando compreendeu que Pedro, Barnabé, Jerusalém e Antioquia seguiam um caminho de continuidade com o Antigo Testamento, a lei que partia do sacramento fundamental da circuncisão, diferente daquele que aprendeu a partir da visão-revelação, depois manifestada na experiência da vida missionária com os pagãos. No entanto, não concordamos com os exegetas, e são muitos que defendem a tese das comunidades paulinas, a partir do seu rompimento com Jerusalém e Antioquia, serem comunidades hereges. Neste último texto da carta aos Romanos, Paulo é bem explícito em afirmar que só fundava novas comunidades cristãs onde outros não haviam semeado a fé cristã. Paulo nunca voltou as costas a Jerusalém e Antioquia numa atitude de superioridade. Como veremos, esta oposição foi confrontar-se com Paulo dos Atos dos Apóstolos e desencadear a pergunta: quem tem razão? Os Atos de Lucas ou as cartas de Paulo? A razão só pode estar do lado das cartas, espontâneas e vivas, contrariamente aos atos. Mas agora vamos no instante ver os atos. Amados, é melhor não, ficamos por aqui e amanhã vemos os atos, ou amanhã, ou mais logo, ou o quê, porque isto já é muita coisa. Deixa eu pôr só aqui um lembrete, se mesmo isto serve para qualquer coisa. Isto é humildade, é simplicidade, é o que vier à rede é peixe, como se diz. Agora vou mostrar o livro para vocês comprarem, devem comprar. Eu só queria agora recuperar o outro, Bíblia, o livro dos livros, São Paulo. Faço com todo gosto e amor publicidade. Não sei se conseguem ver, procurem isto. Eu na altura comprei 2 livros, era este e outro. Mas eu sei que eu emprestei a alguém que me pediu quando eu viu, mas tenho que o pedir de volta. Estão a ver? Por trás é isto, mas talvez ao contrário. Assim. Tem que ser ao contrário. É este, é fácil de ver a capa dele. Comprem, aconselho a comprar.
Excelentes reflexões. Excelente. Beijo e abraço. Que Deus Pai vos abençoe a todos em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, a todas as minhas amadas amigas e amigos de todas as nações da terra, irmãos e irmãs, para todos. Que o Pai vos abençoe e vos proteja na sua graça divina. Em nome de Yeshua Mashiach, Cristo, nosso eterno Rei Salvador, e em nome de todo o meu ser amor. Amém. Glória, honra, poder e louvor a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para sempre, todo poder ao Pai. Em nome de Cristo, o nosso ser amor. Amém. E a sua vontade seja sempre feita, como foi antes, agora e para sempre, todo sempre. Amém. E obrigado, Senhor. E assim, mais um. Que Deus vos abençoe, vos proteja e que vos dê tudo que eu peço para mim. Amém.